Eu sou esse. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos o Triplamente Podcast. Eu sou a Marina, Natália e Nicole. E a gente está aqui para compartilhar com vocês o que a gente vem aprendendo, a nossa jornada até aqui. E aprender também com vocês, trocar ideias. A gente está aqui para expandir mentes. De triplamente para ser uma super big mente. Né? Todos somos um. Mas aí a gente vai explicar hoje quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui, quem sou eu, quem é a Nicole, quem é a Natália, e a gente vai falar o porquê que a gente está fazendo esse podcast, pra que a gente está fazendo, não é coaching. E como que foi a ideia, de onde surgiu e etc, né? Quem quer começar a falar? Contar da nossa historinha? Isso. Da nossa historinha. Tudo começou. Dos nossos mini podcasts no WhatsApp, né? Eu sou rainha dos podcasts do WhatsApp. Os nossos áudios, assim, menos... Quer falar comigo, menos 5 minutos? Não dá. Eu não consigo mandar um áudio. Não dá. Com vocês, né? Porque no meu trabalho, se tinha um áudio mais de 30 segundos, eu já falava, ai, pra que mandou um áudio desse tanto? Mas com a gente... Que começa um assunto, viajo, e daí a hora que eu vejo, tô em outro planeta. Aí a gente já foi na profundidade, tá se questionando e tá vendo símbolos e tá vendo o significado, e aí tá destrinchando o sonho, e uma coisa conecta com a outra, e cada fala, uma traz isso, aquilo, né? E aí veio surgindo isso, né? De trocar com as duas áudios de 10 minutos, às vezes chegava a 8. Os insights. Né? E aí, às vezes, aí a gente ia mandar aquele selinho, né, do podcast no ar, toda vez que era alguma coisa que passava de 5 minutos. E aí, às vezes, era 7, passava 10, eu acho que eu já mandei até de 11, 12 minutos. Eu acho que já deu algum assim. Eu acho que a gente não consegue mandar de 11, porque a gente fica com medo de não subir o áudio, daí a gente fica picando. Aí a gente fala, já mandei assim, pra não perder. É verdade. É 5, 3, 6... A gente manda assim, 5 de 5, 4... Isso. E daí vira um negócio de meia hora. 7, 3 de 7. 21. Sem escutar no 2. Eu escuto mais de uma vez, porque eu não Muita entendi. informação. Não, e você já ouviu os 5, quando você volta, você nem lembra o que você falou no primeiro pra você responder. Porque era muita coisa, né? E aí a gente foi verificando que esses conteúdos que a gente estava trocando tinham um significado e que às vezes não precisava ficar só ali, né? E aí que acabava virando um podcast real, uma aula, alguma coisa. E aí a gente falou assim, né? Eu não falei, né? Mas aí a Nicole falou, nossa, a gente podia fazer um podcast, né? A nossa troca é muito boa pra ficar só no nosso WhatsApp, gente. Falou, nossa, a gente podia fazer um podcast? Aí eu falei, É porque pode ótima ideia. Só que não. Só que não. Aí eu falei, mas a Nicole vai ficar só nessa aí, falando assim. Acho que olha! Você pensou isso mesmo? Pensei. Que coisa! Porque assim, eu venho Achei falando... que ia ficar no... Porque às vezes a gente comenta algumas coisas, a gente fala, mas não fica só no... Aí eu falei, não. E assim, eu falo muito eu sempre falei muito pra Marina isso, né? Eu falava, gente, isso daqui outras pessoas podem e aí você falava isso, sabe? Eu acho junto, né? Pode estar trazendo muitos insights para outras pessoas. E aí, no mesmo momento que você começou a falar isso, ela começou a falar, nossa, mas isso aqui ficou legal, hein? Nossa, isso aí a gente... Você já pensou se a gente fizesse um podcast? Nossa, eu queria fazer um podcast com minhas amigas, você falou também. E assim, só que assim, pra mim não sairia nunca do papel. Pra mim não iria nunca pro papel. Não sou capricorniana. Não sairia do papel ali. Eu ia só ficar falando eternamente de tipo, mas você começou a falar bastante sobre isso, assim, e eu falava, E aí teve um dia que vocês... né, que foi a Nicole chegando pra estruturar o negócio. Teve um dia que vocês duas falaram juntas ao mesmo tempo. Sempre você falava, Aí eu falei assim, vou apresentar! Vou apresentar a Nicole pra Natália pra Nicole, elas que se entendam. Tchau pra vocês. Quero saber disso não, tô de boíssima, já tô com tanta coisa pra fazer, socorro. Janeiro. Aí eu apresentei as duas, aí a gente montou um grupo e aí eu já tava falando, tchau.
conversem aí. Tipo, eu queria tirar o corpo fora total. Várias desculpas, Marina deu, né? Não, tô muito lotada. Gente, não tenho tempo. Olha, vamos assim, a gente pode até começar. Ela falou assim, a gente pode até começar a gravar, mas janeiro, fevereiro e março, pra mim não dá. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, 3 meses aí que não vai sair do papel mesmo. Porque... imagina eu esperar 3 meses pra fazer alguma coisa, já desisti do negócio. Eu só fui. E aí, como sempre, eu só vou fluir. E aí a gente fez a primeira reunião, só deixando o negócio me levar. Né? A gente conversou e tal, aí foi a hora que eu pus o bloqueio. Quando eu vi que foi tomando forma, eu falei, socorro, não quero. E aí fui tentando sair, mas aí eu já tava ali dentro de alguma forma. E aí, de repente, envolvida. Eu falei, não, mas eu acho que eu quero. E aí foi indo, foi tomando corpo e de repente aqui estamos. Aí está, sentadinha na ponta querendo compartilhar. Na pontinha da mesa que foi. E acabou ligando vocês duas. E, né, tipo assim, conectando as duas, que eram as pessoas que eu mais falava, né? Ali o tempo inteiro. Gente, pra quem não sabe, Marina... A gente fez, antes de ser não, acho que a gente foi amiga antes. Sou amiga antes, né? Sim, conheço 84 anos atrás, mentira. Você estava brincando de banco imobiliário. Quase no corredor do prédio, éramos vizinhas, a gente não estudava junto, né? Não, você estava no Objetivo, eu estava no CI. A gente estudava em escolas diferentes e Nicole já mudou muito, né? Então, a gente perdeu total o contato. Por um bom tempo, né, Mar? Foi só te ver. Depois, quando você voltou pra Passo, você voltou pra... Aí você foi pro Objetivo, só que você não era na minha sala. E aí a gente foi se encontrar em Ribeirão. Você foi no workshop. No workshop de sabotadores internos e externos, presencial, no Sátia. No Sátia, exato. Foi muito legal te reencontrar. E passou 1 ano ou 2, você foi fazer o coaching comigo. Né? Mas a gente continuou meio trocando mensagem no Instagram, eu curtia suas postagens. Você começou a me seguir. E até que eu tava assim, saturada, falei, preciso do coaching, vou encarar. E eu sentia confiança, né? Tipo, já conhecia a Marina e tal. Vou. E entrei de cabeça, assim. E depois a gente nunca mais parou de falar. Foi. Porque aí juntou num curso atrás do outro. E nunca mais a gente parou de falar. E aí virou uns áudios gigantescos, né, do WhatsApp. E aí depois que a gente foi transformando em amiga mesmo, assim, que foi saindo aquela relação cliente, coach. Eu já tratava. Mas assim, é porque eu não podia misturar, né, até ver, né. Mas como a gente compartilha tanta coisa no coaching, aí sabe quando parece que é amiga? É que nem minha terapeuta, né? Larissa, um beijo. A gente conversa tanto que eu considero ela uma amiga, mas ela não me considera, óbvio, porque ela, né, tem ela é profissional. Mas eu considero ela uma super amiga. Tipo, espero religiosamente toda terça-feira pra falar: Larissa, aconteceu isso na minha semana. Como é com vocês? Aconteceu, meninas, vocês não sabem. Nós bateu o negócio bateu aqui, né? Esse filme, essa série, esse livro. Uma dor aqui que chegou, né, invadindo. E aí foi fluindo, né? E aí foi transformando em amizade, né? E a mesma coisa com a Nath, ela fez o processo, né? A Dani tinha te indicado. Eu falo que eu tenho uma sorte na vida, assim, que tem pessoas ali que me indicam as indicações que me vêm, assim, a pessoa fala, putz, fiz um negócio, você não sabe, um curso sensacional, e assim, eu falo, vou fazer, porque as indicações sempre são muito boas, né, e uma amigona minha da faculdade me indicou a Marina, numa conversa, assim, também, de, não sei o que eu tô fazendo, não sei onde tô indo. Tô perdida. Naquele processo, né, de um dia acordar e falar, isso, a vida, tudo, né, de ficar me questionando, ela falou, tô fazendo um processo de coaching aqui, muito legal. E quem sabe? Mas no dia, eu sou dessas, né? No dia eu vou lá, mando mensagem, já faço, já compro, já pago, já vou. E comecei a fazer com a Mar. E depois a gente ficou, acho que um ano, 2 tempo, anos, assim, no processo, sem conversar muito. Porque a gente não tinha se conhecido pessoalmente. E aí, foi despedida dela, a gente se encontrou e se conheceu. E aí nunca mais, né? Nunca mais separou. E aí a gente foi conversando forever. Forever, assim, todo dia. E trocando. Nossa, um insight aqui gigantesco. Nossa, meu Deus, isso aqui tá E aí tá veio pegando. os cursos, veio tudo e foi só indo, né?
E foi assim, e as nossas conversas daí que vem aquela coisa assim, né? De pode ter pessoas que vão escutar e não vai fazer sentido nenhum que a gente tá falando aqui, né? Mas pode ter outras pessoas que vão olhar aquilo e vão falar, nossa, bateu aqui também, era isso que eu precisava estar ouvindo. E por que não a gente não disponibilizar tanta coisa, né? Tanta coisa que a gente reflete, que a gente aprende, que a gente tá buscando aprender e trocar isso, né? Expandir isso, né, e são coisas, como, assim, vocês... E triplamente 3 vezes, né? E eu acho assim, é tanto conteúdo legal e de forma leve. O que eu gosto da Marina é assim, ela transforma aquele meu problema gigantesco, que pra mim virou um monstro... Ela faz uma pergunta, batendo daquele tapinha na cara, assim, mas rindo com esse sorriso aqui, ó. Que você fala, acho que eu vou refletir nisso aqui, sabe? Se você leva de uma forma mais leve. E aí eu falei, como não passar de forma mais leve certos assuntos? Porque a gente tá nesse movimento, né? O mundo tá nesse movimento de despertar. E aí eu falei... De transformar, de buscar. Por que não sorrir, rir? Porque todo mundo tá no processo, né? Todo mundo tá dando um passinho aí todo dia. E por que não a gente abrir essa conversa e ter também outras pessoas comentando e compartilhando suas histórias para agregar também pra gente, né? Acho super interessante. Eu acho que pra mim, assim, foi muito importante essa amizade que surgiu, porque eu tive poucas pessoas que entendiam as minhas viagens doidas, né, assim, eu lembro que tem um filme, foi o primeiro filme que a Má me indicou no processo de coaching, que é o Duas Vidas, e é um filme que a classificação dele é comédia, e eu fui assistir esse filme no cinema. Eu chorei. Eu fui assistir esse filme no cinema com umas amigas de balé da época de adolescente, assim. Eu saí com a cara desse tamanho, eu não parava de chorar. Um minuto eu lembro, eu no McDonald's, que a gente saía do cinema. A gente sempre ia de sexta-feira, né? Era tipo meio que o pointzinho dos adolescentes ali. A gente ia no cinema, comia no Mac. E daí, tipo, eu lembro eu comendo, mas assim, eu tava num estado de choro daquilo, e de... Sabe? Absurdo. E daí ela me indica o Duas Vidas, ela fala, escreve o que você acha sobre esse filme. Eu falei, não preciso nem assistir esse filme de novo, porque eu já assisti esse filme, eu assisti no cinema, assisti em casa, eu acho que eu assisti mais de 10 vezes ele, e ele me pega toda vez, assim. O começo da cena do primeiro aviãozinho ali já me traz tanta informação. E ela falou, põe isso no papel. E daí eu comecei a colocar no papel ali, e daí eu falei, caramba, tem alguém ali que entende essa profundidade minha que eu sempre tive, que eu sempre fui assim. Eu tentava resgatar isso nas pessoas, nas conversas, de, nossa, isso que me doeu. E a pessoa fala, imagina, um filme de comédia, não tem nada a ver, sabe? E eu falei, gente, existem pessoas ali que a gente pode compartilhar profundidades, né? De dores profundas aqui, né? Não são só dores, tem muitas felicidades profundas também, entende? Então, se eu gosto desse toque, lugar, né? ali, sentir ou pensar sobre. Dessa intensidade, dessa profundidade, eu sempre gostei. E eu não achava pessoas para compartilhar. Eu lembro, assim, na época da faculdade, a gente tomando vinho em casa, na República. E, às vezes, sim, tinha uma que viajava super comigo, mas o resto tava, tipo... Se anestesiando. Anestesiando, assim, perdida. E a gente, tipo, nossa, meu Deus, pro universo, o tamanho disso... Sabe? E eu sentia falta de pessoa que entrasse comigo nisso, assim, sabe? E assim, e eu acho que a gente vai ficando assim, daí sozinha, né? Porque são poucas as pessoas que têm essas conversas profundas. Geralmente, daí a gente tá na vida, a vida vai correndo, e a gente tá numa mesa de bar ali, ninguém quer falar sobre... Vamos morrer. Do tamanho do universo, somos poeirinha ali, né? Entendeu? Ninguém quer falar isso cada vez menos no trabalho, então muito menos, né? A gente nem tem tempo pra falar sobre isso. E a gente vai ficando cada vez mais sozinha, se sentindo estranha, se sentindo num mundo ali perdido. Você fala, não é possível que só estou eu aqui filosofando. E daí vem um pouco, quem sou eu? Eu falo assim, eu sou uma filósofa de natureza, eu nasci assim. Eu questiono o tempo todo, eu me pergunto o tempo todo. Eu fico filosofando sobre a vida, qualquer coisinha, tipo copo, nossa, o copo. De água. Eu sempre fui assim. Também cheio, também vazio. Nossa, olha só isso.
E a Marina chega ali e falou assim, eu te entendo. E eu falei, cara, como assim você tá me entendendo? Você tá entendendo mesmo que eu tô te falando? E ela, tô. Eu falei, mano, é isso. E aí, acho que a gente vem aqui, eu venho de um ponto que eu escuto faz 10 anos. Eu escuto a mim mesmo, né? Agora a gente fala assim, quem somos, né? Então, quem sou eu? Né? Então, apresentando aí, né? Eu acho que veio de uma mudança de trabalho, de um despertar que me trouxe até aqui, que foi me fazer transformar em coach de vida e carreira, que foi me fazer transformar em instrutora de mindfulness, em palestrante, workshop, consultoria, e aí foi me levando para esse ponto de autodesenvolvimento o tempo inteiro, autoconhecimento, enfrentamento, mas eu acho que a base de tudo foi cura. Acho que o que eu procurava era cura. Curar de mim mesma. Uma alma curiosa, assim, que queria entender. Tipo, tá, parei aqui, né? Que foi o despertar lá de, tipo, tá. A vida não é só isso, não é só material, quem sou eu? E aí foi uma busca que foi me levando. E aí me trouxe pra escutar, né? Num lugar de escuta, que todo o meu trabalho gira em torno de escuta, e escutar sempre foi muito fácil pra mim, tanto que eu posso ficar tranquilamente num lugar sem falar uma palavra. E ficar bem com aquilo, né? E só questionar. E agora tô desembestada. Porque aí foi o que a gente tava conversando. Eu falei, gente, agora eu quero falar. Agora eu preciso falar. Acho que agora eu já escutei muito. Eu quero... Tem gente buscando respostas. Quero botar pra fora. É isso. Eu acho que, né? Tá, lógico que eu falava nas palestras, nos workshops, nos cursos. Eu tinha fala ali, né? Mas no processo de coaching, como todo, tem algum ponto ali que também eu falo bastante, mas a maioria não, é só escutar e puxar. E eu fico bem, é isso, tá tudo certo. Mas agora eu quero também falar. E aí a gente tava falando sobre isso, de não ser escutada também. Então tá, a gente fala, mas tá falando pro vento. Mas deve ter alguém que vai querer escutar o que a gente tá falando. Porque tem gente buscando resposta. Tem alguém tá buscando. como a gente que vai ressoar ali, né, com a gente, que vai ter empatia. Não, pode ser que não seja triplamente uma empatia pelas três, mas pela Natália ou pela Nicole ou por mim, né, vai sentir alguma empatia, vai, né, às vezes também de episódio a episódio, nossa, a Marina tava Nossa, Marina falou... muito chata nesse daqui, né? Viajou aí. Nossa, né? Ou não concordo com uma opinião ou outra, porque somos 3 pessoas completamente diferentes, né? Que tem uma linha em comum, que é a busca, que é cura, né? É a essa cura, né? E por nós mesmos. Ser melhor, né? A gente busca ser melhor o tempo inteiro. E se descobrir, né? Sermos se superar, nós mesmos. né? Se enfrentar, ser autêntico. Se curar. E aí a gente vem nesse intuito de trocar, de expandir com nós 3, né? E com todo mundo que vai chegar aqui, que vai deixar um comentário, que vai fazer alguma pergunta pra gente. E a gente vai poder pensar sobre, refletir sobre, né? Aprender com essas pessoas aí, e às vezes aprofundar que, nossa, olha aqui que trouxe, vamos falar sobre isso? Vamos cavucar aqui? Exato. E acho que a gente é cavucadora. A gente gosta disso, podia chamar triplamente cavucadora. Né? Que às vezes a gente cavuca tanto, a gente vamos parar, gente. Porque já tá muito fundo. E vira às vezes uma brisa assim, né? Surreal. Acho que já deu por aqui, porque às vezes é tão fundo, né? É muito fundo que a gente fica ali, né? E eu acho que é isso, né? De o que tá por trás, o que tá por trás, o que tá trazendo, o que tá por trás. Porque na hora que a gente já tem alguma resposta sobre aquilo e aquilo, um insight, a gente já tem uma luz, a gente já vai seguindo um caminho, né? Então acho que agora a gente quer botar a nossa voz no mundo e também não só escutar. Então a gente quer ser escutada e a gente quer trocar, né? Então... E pra todo mundo saber, desde quando a hora que a gente se encontra, acho que não teve 30 segundos que a gente calou a boca, né? Sem parar. Só na hora de dormir. Sem parar. Sem parar. E nenhum assunto... Gente, foi das 7 às 11. Raso, né? A gente vai... 7 da manhã, que assim, né? Eu ainda nem entrei no corpo. Eu acordei, era 5 e pouco da manhã. Né? Eu acordei 5 e pouco, falei oi pro seu pai lá. E aí ele foi obrigado a falar.
E ele já entrou na roda que ele foi obrigado a falar, porque eu comecei a falar e eu, né, tinha acabado de acordar que ainda eu tenho um delay, mas aí Não, mas ela já tava ela acordou às 5, você despertou até às 7. 7 horas você já tava tinindo. Você viu que ainda já tava tinindo e não parei. E aí foi 11 horas da noite que... E a gente boa noite, vindo gente, vamos dormir, né? De viagem, né? Marina, acho que a gente pode poupar a voz, né? Vamos descansar, vamos tirar um cochilo. Uma olha pra outra. Não deu nem 30 segundos o descanso. Surreal. É surreal. Eu acho que a gente também já pensou que as cavucadas que a gente fala, nossa senhora, que a gente vai começar, não vai começar. De repente a gente falou o dia inteiro. Nossa, gente. Não, todo dia, né? A gente cavoca absurdo. Sei. Cavoca super, né? Eu acho que o objetivo aqui de nós três estar juntas é essa questão de que sozinha é muito difícil. Sabe? Sozinha é muito difícil. A caminhada é muito pesada. A cura é muito difícil. E falar assim, por que não? Eu não contar pra vocês a experiência que pra mim foi verdade, que pra mim aquilo fez sentido, né? E falar assim, pode ser que pra você facilite. Não sei. A gente não vai trazer receita de nada. A gente não vai trazer receita de nada. Eu falo, pra mim deu certo. Você tá buscando? Pode ser que pra você também dê certo. Na sua verdade, do seu jeito, no seu ritmo, sabe? E assim... Sabendo que você é único e que a gente não quer passar nada aqui pra te encaixotar em nada. Pelo contrário, né? Vamos sair ser você. Pra mim foi assim, pra Nicole foi de jeito. Então assim, pra gente tentar, por que não compartilhar, às vezes, uma trajetória ali, que pro outro pode ser um pouco mais fácil. Eu acho que pra mim, assim, ele vem muito nesse sentido. Eu posso compartilhar algo que pro outro fique um pouco mais leve, fica um pouco menos difícil, não tem problema. Se eu tô na frente ali tentando achar obstáculo, não vou achar todos, né? Não vou tirar todos os obstáculos, não vou conseguir ver todos os caminhos. A gente não vai resolver a vida de ninguém. Não vou resolver a vida de ninguém. Mas porque ninguém tem esse poder, né? Mas se a gente puder ali trazer, tipo, olha, eu fiz uma ferramenta aqui, eu usei uma ferramenta aqui, que pra mim fez sentido e achei bem bacana. Deu muito certo, eu usei outra lá que pra mim não foi tão legal. E compartilhar isso e pra você entendeu? E por ser... Essa troca eu acho que é muito importante a gente fazer hoje, né? E como a gente tem universos muito diferentes, são cidades diferentes, criações diferentes, tudo diferente. Vidas diferentes. Cada um vê uma possibilidade. E por que não ter essa troca? E aí você me fala lá o que você fez, a sua terapia, o seu processo, e eu falo... acho que esse eu posso tentar, talvez faça sentido pra mim aqui onde eu tô, que vai ser diferente de onde vocês, sabe? Mas te dá uma ferramenta, te dá uma luz no fim do túnel, que às vezes, por ser difícil essa caminhada, você não tá enxergando, né? A gente fica andando em círculo um tempão até aparecer uma luz ali, né? Da gente saber o que fazer. E por que não compartilhar, aqui, talvez, trocar? na hora que a gente tá compartilhando, trocando, vem a solução, vem o insight, né? Você termina de assistir o podcast e fala, nossa, pra pessoa... vou por aqui, vou fazer isso. Né? Já teve uma reflexão que talvez seja totalmente diferente do que a gente falou. Exato. Mas aí você tava pensando, né? Exato. E aí o que a gente vem fazer é o quê? Que a gente tava falando muito, a gente quer fazer vocês refletirem. Não é aprender nada. Não é trazer conteúdo pronto pra só digerir, engolir e aceitar aquilo ali, né? A gente tá falando, não, vamos fazer cada um refletir por si mesmo, até onde faz sentido, até onde não faz sentido, até onde eu acredito nisso, até onde eu não acredito nisso, né? E fazer pensar mesmo, porque hoje a gente tá querendo até isso pronto, né? Então ninguém quer refletir, todo mundo quer, né? E aí onde a gente se perde? Então reflete, onde isso bate em mim, o que eu aprendo com isso, né? O assim, que vai vir pra você aí de insight, onde que vai resolver alguma coisa, vai melhorar alguma coisa. Eu vou colocando as minhas reflexões durante o meu dia a dia, né? Falar assim, escutei uma palestra aqui, filosófica, que pra mim pegou muito, uma dica, né? Dica aí pra vocês, que tá pegando muito, pra ver se pra você faz sentido. Nicole vai trazer outra coisa, Marina vai trazer outra, pra gente falar, existem ferramentas pra gente conseguir refletir durante o dia, né? No nosso dia a dia. Trabalhar no nosso processo de cura, usei uma medicina alternativa, usei uma medicina da floresta, tô fazendo terapia, tô fazendo, sei lá, fui numa leitura de borra de café, Cacau, o que seja. Você fala, pra mim,
achei, nesse momento aqui, tô achando aquilo e aquilo tá fazendo sentido, tô refletindo sobre aquilo. Pode ser que reverbere aí em outros, e às vezes eu vou falar, eu fiz tal coisa, você fala, nossa, é isso, não esse caminho, mas eu tô pensando aqui, tive um puta de um insight, e vou refletir sobre esse meu caminho. Nem que seja que você chegue à conclusão num curso de Excel que você tá precisando. Exato, que vai ser totalmente diferente de tudo que talvez a gente esteja falando aqui, mas você refletiu. Abrir novas possibilidades e reflexões, né? É o intuito, né? Porque é o que a gente quer também, né? É o que a gente tá buscando. A gente também quer pôr a nossa voz no mundo, mas ouvir também vozes que faz a gente refletir e falar, nossa, essa opinião aqui, eu nunca tinha pensado desse jeito. E a gente vai se libertando, né? Da gente mesmo, dos outros. Das amarras. Vai todo mundo soltando E eu não vejo a hora de começar a receber aí, tipo, nossa, li um livro X e refleti sobre isso. Puta, manda pra gente ver, quero ler também. Quero ler também, quero cavocar, né? Quero cavocar aquele assunto. Ou tipo assim, leiam isso daqui que a gente achou muito legal. O que você acha? Olha, né? Se você tem abertura, se você tem interesse, né? Tem isso aqui. Pra mim bateu aqui. Filmes, pra ele bateu livros, do jeito, podcast, letra de música. Né? Aquele cutucãozinho, né? Ou às vezes é só uma pergunta que talvez a gente fale, ou um oráculo que a gente leia, né? Alguma coisa assim que já vai fazer diferença. Sim. Exatamente. E eu acho que é importante a gente dizer aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação terapêutica, não sou psicóloga, não tenho nada, né? Até sou em outras vertentes aí de profissão, né? Então, assim, não vou trazer nada aqui com uma certeza... Intuito profissional. Com intuito profissional. Isso é verdade absoluta, isso é 100%, sei lá, correto. E a gente vai errar muitas vezes, né? Assim, também pode mandar. Errou, falou... Gente, fui por esse caminho aqui. Falou o nome do fulano errado. Falei o nome do fulano errado. Se tem uma frase aqui que era de Einstein, não era de Einstein. Porque a gente não tem a verdade. A gente quer soltar isso. A gente quer ser o mais autêntico e livre. Então, Isso. Mesmo que eu esteja dentro dessa área, eu não quero transformar isso aqui numa aula também. Então, tipo assim, não é profissional. Porque a nossa conversa E se algum momento eu falar alguma coisa que eu trago, alguma coisa porque a gente vai estar falando disso, eu vou falar, olha, é isso. Mas talvez eu nem esteja com aquela data, com aquele nome, com aquela coisa, porque eu não tô com obrigação nenhuma de falar, tô dando aula. Sabe, eu não quero isso. Isso aqui assim, justamente a gente... E um pouco da minha resistência de estar aqui era porque eu não queria fazer mais uma coisa... Obrigada. Muito quadrada, muito que tenha um roteiro, que tenha um começo, meio e fim, muito assim definido, que eu sei que eu vou passar por isso, que é um curso mesmo. E fulano que falou, eu já faço isso. Então, né? Se vocês quiserem isso, tem. Mas não vai ser aqui dentro, né, do podcast. Aqui é pra eu poder expressar como Marina pessoa, não só a Marina profissional, né? Marina, o tanto que eu consegui mostrar de essência de tudo que... E claro que as referências, a gente vai trazer as referências, né? Uma nova Acrópole que a gente participa, um curso de Jung, que a gente participa. Existe lá, você quer se aprofundar sobre esse assunto, sobre esse tema de cacau? Existe uma guardiã de cacau que eu fiz curso com ela, vai falar com ela sobre isso. Né? Tem pessoas especializadas em vários temas, né? E a gente vai aqui indicando, tem um livro tal, tem pessoa tal que faz isso, faz aquilo, né? Porque pra gente não se engessar e trazer assim, sei lá, sou psicóloga. Aqui não é um curso, não é um né? curso. Somos três amigas. Somos três amigas compartilhando. Exatamente. Compartilhando dois. Curas, triplificando, triplamente. Triplicando. Triplicando, né? Triplicando o que a gente sabe, né? E compartilhando e multiplicando mesmo com vocês. A gente sabe que a gente viveu, entre erros e acertos. Isso, as experiências, os tombos. A gente vai contar dos tombos, dos tapas da vida. Tem hora que a gente tá caminhando, tem hora que a gente tá num ponto de buraco, pedindo um socorro. Por favor, alguém me tira daqui. Uma cordinha, pelo amor de Deus. Mas, gente, às vezes a gente tá no sufoco, no buraco,
buraco, mas eu sou muito feliz de ter vocês na minha jornada pra me ajudar, assim. É legal ter a mão de vocês pra gente se levantar, sabe? A gente vai jogar mais mãos aí com esse podcast. Isso que a gente quer, oferecer mais mãos mãos. Né? Podemos tentar tirar dali. Ser alguma coisa que tenha um conteúdo positivo aí. Exato. E vai ter hora pra agregar e alguém a gente sabe puxa. que a gente pode entregar e a gente vai entregar o que melhor a gente puder entregar, né? Com muito amor. Que eu acho que é o que tá guiando tudo aqui, né? É o amor. Com certeza. É o amor de você... É o amor, é tipo assim, né? Acima de qualquer coisa, né? A gente não vai... O resto não é... A nossa intenção é essa, né? Fazer com amor. Fazer total. Ser né? fator de soma. Se não fizer sentido mais, a gente poder tá ser bem. fator de soma na vida das pessoas. Né? Poder Como ajudar. somos. Fazer diferença. Né? Fazer diferença. Fazer diferença. Agregar, né? E agregar. Construir, não destruir. Né? Exato. Total. Exato. Acho que é isso. Mas que isso não precisa. Suficiente, né? Então, assistam os nossos podcasts, comentem, interajam aqui com a gente, escutem. Escutam também. E a gente quer saber quem são vocês, quem tá aí desse outro lado aí, né? Compartilha, reflete, manda pra gente como tá refletindo, os insights que estão tendo, o que tá reverberando por aí. Tudo, porque a gente quer participar disso também. E a gente vai fazer com muito carinho. E aí a gente... Quer falar alguma coisa? Não? Pode? Pode. Podemos finalizar aqui, então. Vou ler uma cartinha aqui. Esse daqui é o Oráculo Selvagem. E daí depois, se vocês quiserem, a gente deixa aqui quem é a escritora e dona. Não sei se assim pode dizer que é a dona desse... Dona e proprietária. Hã? Dona e proprietária do salão de beleza. É que essa carta foi muito especial pra gente nesse momento, né? Quem foi a idealizadora desse oráculo, que pra gente tá fazendo muito sentido nesse momento. Não deixo a crítica parar a minha dança. Você não dança sozinha. Em você estão todas as danças de todas nós. Cada uma e sua história, improvisando o som primordial, onde um verso se revela a cada movimento. Nas suas veias corre a gana por cada uma dessas danças que permitiram a sua. No seu peito ecoa o rezo das ancestrais e nos seus pés valsa a senda da humanidade. Cada passo pertence a um corpo maior. Cada parte é essencial para que haja harmonia cósmica. Que nossas múltiplas facetas, daquelas que fomos, somos e nos tornamos, possam se expressar em honra. E que essa expressão seja a legitimação das infinitas experimentações da nossa alma. Que nossas medicinas possam ser resgatadas, reveladas, compartilhadas, sem medo dos nossos próprios talentos, que possamos resistir a qualquer molde, estereótipo, rótulos, regras, dogma, opinião ou padrão que tente nos restringir. Somos aquelas que ainda seremos. Só a liberdade contempla todas as possibilidades. É isso. Nóis. É nóis.